Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Olá! Começa agora mais um Coletiva Tendências. Eu sou Patrícia Lapuente e ficarei com vocês nos próximos minutos para falar sobre agências experimentais nas universidades. Quem conversa comigo sobre isso a seguir é o jornalista e professor do Centro Universitário Metodista IPA, o Fábio Berti. Tudo certo, Fábio? Tudo bom, Patrícia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço a tua presença. Bom, antes da gente começar a falar sobre a temática de hoje, eu queria pedir para te apresentar um pouco, falar sobre a tua trajetória. Bom, eu vou primeiro compartilhar aqui, né? Tá bom. A live da EO, que é uma satisfação. Participar de momentos como esse, Patrícia, porque tanto a EO, e especialmente nessa parceria com o Coletiva, nos permite um exercício que não é habitual para a gente da comunicação social, né? Que é falar da gente mesmo. Né? Mesmo que a gente venha com um compromisso de opinar, de debater sobre alguma temática, o Coletiva faz um negócio que é muito importante, que é oportunizar a nossa audiência também, as pessoas, a sociedade, a comunidade, que nos conhecem, e os nossos próprios colegas que nos conheçam também. E esse é um exercício bem importante, porque a gente está numa cruzada que espero que não seja inglória. Espero que a gente obtenha sucesso para que a sociedade siga convicta do quanto a comunicação social, feita com qualidade, com técnica e com ética, um jornalismo de qualidade, uma publicidade bem feita com responsabilidade ética, são importantes para a própria sociedade. Para a gente não seguir incorrendo em erros como a gente vem experimentando há muito tempo. Falar de mim, eu tenho tempo limitado? Não, pode. Até o fim do dia? 26 anos de profissão não é tão simples assim, né? E também muito honrado por já ter sido perfilado pelo Coletiva, né? Eu costumo dizer que mais do que as premiações importantes que a gente tem por aí, como um prêmio Ari, né? Dentre outros, a gente constar das páginas, sejam elas as virtuais, enfim, nas publicações, do Coletiva é uma premiação pra gente, né? Uma forma de reconhecimento. Então eu tenho uma vida praticamente, né? Porque eu consegui perder todos os cabelos quase, né? Da cabeça, né? Com essa profissão que ela é instigante, ela é de extrema responsabilidade, mas ela é muito onerosa no sentido da dedicação que a gente tem que ter. Não somente para cumprir o trabalho da gente, mas principalmente para fazer entrega para a sociedade. E hoje, e há bastante tempo, mas hoje como professor também ajudando na formação dos novos e futuros profissionais de comunicação social, a responsabilidade ainda é muito grande. Então eu comecei lá em Caxias há muito tempo, nem sei se tu já era nascida, Patrícia, mas em 1992, quando eu ingressava na faculdade, o início do meu curso de jornalismo lá na UX em Caxias, e aí já tendo a oportunidade, que eu sei que também vai fazer parte do nosso bate-papo de hoje, né? Como a gente ingressa no mercado de trabalho, estudantes universitários, enfim, mas sempre, reforçando o compromisso e a convicção do quanto é importante a formalização, a formação, em comunicação, passando pelos bancos universitários, para que a gente possa exercer a nossa profissão. E antes disso, como estagiários, como aprendizes, enfim, buscando também a referência do mercado nos profissionais que fazem isso com esmero. Não aqueles que tentam formatar a gente a facão somente para cumprir aquilo que é a exigência dos veículos de comunicação de enfiar trabalho goela abaixo da gente cumprir as jornadas, né? Mas então comecei como estagiário lá no Jornal Pioneiro de Caxias, tive uma carreira bem interessante, marcante. Sabe como é que é no interior, né? Eu sou de um tempo em que a gente ainda ficava, vou dizer famoso, né? Mas a gente era reconhecido pela comunidade, pelo trabalho jornalístico que a gente fazia. Então eu tive uma história muito bonita, muito interessante, muito legal e acho que produtiva na Rádio Caxias. Passei por vários outros veículos lá de Caxias do Sul. Tive a oportunidade de lá já exercitar aquilo que à época ainda era um debate, segue como debate, mas ainda era polêmico na época, que era o exercício da assessoria de comunicação, né? Se devia ser feita por jornalistas ou não.
Mas a partir daí as portas se abrindo, a possibilidade de comandar muitas equipes multidisciplinares e tendo a convicção da comunicação integrada. Aí depois vindo para Porto Alegre em 2003, atuando também como assessor de comunicação em espaços importantes do setor público, principalmente, no Palácio Piratini, na Assembleia Legislativa, tendo a oportunidade também de par e passo a liderar equipes de comunicação, ter sido diretor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, vinculando educação, ciência e tecnologia com comunicação, criando um programa de popularização da ciência e tecnologia. Quando se fala hoje, né, na inovação, no empreendedorismo, nas startups, em aceleração, enfim, isso dava os passos iniciais. Naquela época eu pude também participar desse processo de modernização tecnológica do nosso Estado e o empreendedorismo inovador. Depois tendo a oportunidade também de coordenar as equipes aqui no Estado, na área de comunicação, para a preparação do Estado e realização da Copa do Mundo, né? Isso também trazendo muita experiência e ajudando a consolidar algo que também em paralelo já vinha construindo, né, com a formação em nível de pós-graduação, com o meu doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de educação, né, mas pesquisando comunicação científica, jornalismo científico, abrindo as portas para aquilo que eu faço hoje com muita honra e imagino que com muita dignidade, que é ajudar a formação de novos profissionais. Espero que eu tenha sido breve, tem páginas bem bonitas, tem outras páginas também, né, que não se deve arrancar, mas que foram de aprendizado, né, mas acho que dá para resumir um pouco assim a minha trajetória profissional. Baita currículo, hein, Fábio? Mais ou menos. Bom, para a gente começar então, a nossa temática é sobre agências experimentais nos cursos de graduação e o mercado de trabalho para quem está ingressando. Bom, e uma pesquisa do IBGE de 2018 apontou que o principal motivo para as portas fechadas aos mais novos, com idade de 18 a 24 anos, é a falta de experiência. Porém, como é que os estudantes podem adquiri-la se não há quem dê uma primeira oportunidade? Pois não só para a área da comunicação, mas para todas as áreas profissionais, essa é uma questão que a gente chama popularmente sinuca de bico, né? Como é que a pessoa vai responder a uma demanda de mercado, a uma demanda profissional de conhecimentos mais avançados, e especialmente hoje quando a gente fala em múltiplas funções, utilidades, aprendizagem múltipla, né? Na comunicação a gente puxa para o multiplataforma. Se essa galera ainda não teve as oportunidades de vivenciar as situações reais, né? Certamente, Patrícia, o que a gente tem como demanda há muitos anos já no ambiente acadêmico é realizar essa aproximação com o mercado de trabalho. Eu sou um defensor e valorizo muito os profissionais de comunicação social e os acadêmicos que tiveram a oportunidade de imediatamente a formação em graduação, né, nos seus bacharelados, nas suas licenciaturas, já emendar a sequência da formação em nível estrito, lato sensu ou estrito sensu, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas eu vejo assim como muito importante, muito relevante o profissional que consiga unir, enquanto docente, enquanto um gestor acadêmico, essa formação, esse avanço em educação formal com a experiência de mercado de trabalho, com a convivência com as situações reais, com as dificuldades intrínsecas às nossas profissões da comunicação social. E esse professor, esse profissional, acho que pode sim pegar pela mão de fato, né, como um educador em nível superior, mas um educador, que é isso que a gente espera, né, desde a idade mais tenra na escola, que essa criança, que esse adolescente seja pego pela mão, né? Às vezes é literalmente assim que acontece, isso até ser conduzido ao mercado de trabalho. Então, o par e passo desse conhecimento mais amplo, desse estofo maior, da capacidade de tu citares fontes daqueles que construíram conhecimento, né? que pavimentaram os caminhos, né? que tornaram esse conhecimento, de fato, uma base para um debate, uma conversa, uma defesa da tua própria profissão, né? Mas não no sentido enfadonho, no sentido mais prático disso, unir isso àquilo que o mercado demanda. Mas eu entendo como importante que a academia seja protagonista nas discussões, né? Tenha a responsabilidade
de ser protagonista, Patrícia, porque se uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de publicidade e propaganda, de relações públicas ou das áreas correlatas de produção audiovisual, de marketing digital, enfim, o que vai atualizando no mercado hoje acadêmico, se a gente somente reagir àquilo que o mercado determina, isso se torna muito perigoso. Muito perigoso. Bom, concordas então que a faculdade, o estudante e o mercado de trabalho fazem parte de um ciclo no qual cada parte é essencial para a constituição do todo? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala da responsabilidade que o docente, que o gestor acadêmico carregam, a gente precisa entender a complexidade disso, né? Para que a gente não fique somente do discurso, para que a gente não fique somente na defesa de que o profissional ele precisa ter esse estofo, mas que na hora da situação real, de enfrentar essa situação real, vamos pegar o exemplo da publicidade. Na hora de tu criares uma solução em comunicação para uma marca, né, falando no espectro do branding agora, tu não saibas de onde partir. Tu não tenha as noções de que maneira isso pode repercutir, né? Por isso que a gente faz estudos de emissão, e imaginar de que maneira, em média, a sociedade vai reagir a isso, ou o consumidor vai reagir a isso. Os estudos de recepção. E aí uma série de outras bases científicas, teóricas, que podem dar convicção. Os estudos em semiótica, por exemplo. Né? Mas é função também do espaço acadêmico proporcionar essas situações. De várias formas. Né? E aí a gente vai constituindo, imagino que eu consiga responder ao teu questionamento. Visitas a veículos de comunicação, acompanhamento e discussão da programação dos veículos, por exemplo, ou o acompanhamento do trabalho, né, do que já se chamou de agência de publicidade, hoje se chama de agência de comunicação, num espaço mais amplo, as agências de marketing digital, enfim, né? A gente entender o que está sendo produzido pelo mercado, a gente discutir, analisar, fazer comunicação comparada. Existia até uma disciplina na época que eu estudei, isso faz muito tempo, como eu te disse, né? Eu me formei em 1997, lá na UX em Caxias. Então a gente analisava sinteticamente publicações de revistas semanais que falavam de perfil de cobertura do jornalismo político e que falavam sobre a mesma temática. Ou comparar, né, uma matéria como era veiculada no Jornal Nacional e no Jornal da Band, por exemplo, né? Para a gente entender as diferenças de abordagem, as diferenças estéticas, as diferenças técnicas e a gente entender qual era a motivação daquilo, né? A gente tem a responsabilidade de trazer os profissionais que ajudaram, né, também nessa pavimentação aí sim do mercado de trabalho, os profissionais mais experientes que se destacam no meio da comunicação social, esses que estão lá nos perfis do coletiva.net, muito bem pontuados e com a sua trajetória muito bem relatada, muito bem contada e documentada, o que é mais importante. E também os profissionais que se destacam por serem inovadores no mercado, por já estarem experimentando esse novo momento do mercado, ou esses novos momentos, né? Né, que eu acho que é o ponto central do nosso bate-papo de hoje, Patrícia, oportunizar a mão na massa. Seja um acompanhamento apropriado, atento aos estágios não obrigatórios, né, os não curriculares, que podem ser incorporados como atividades complementares que estão lá nos currículos de cada um dos cursos, isso nas mais diversas áreas e também nos nossos da comunicação. Entender qual é a relação que esse estudante tem com o espaço onde ele está interagindo, né, onde ele está atuando, se é um veículo, se é uma agência, se é uma assessoria público-privada, enfim. E de que maneira aquele espaço está sendo útil, importante e de aprendizado de fato para o futuro jornalista, publicitário, comunicador, enfim. Também acompanharmos com esmero, com consideração, com um fino trato, o estágio curricular obrigatório. As diretrizes curriculares nacionais de 2013, que estão aplicadas já desde 2015, esse foi o prazo limite pelos cursos de comunicação social de jornalismo, né? Que antigamente eram comunicação social com habilitação em jornalismo, isso já não existe mais como nomenclatura no Ministério da Educação. São cursos de bacharelado em jornalismo e bacharelado em publicidade e propaganda.
Então, o jornalismo tem a obrigatoriedade do estágio, né, o estágio obrigatório nos seus currículos. Então, a gente fazer um acompanhamento também desses campos de estágio que a instituição define em parceria com veículos, com o mercado, com agências, com assessorias, enfim. Então, a gente não trabalhar nisso somente como uma disciplina que tem X créditos ou X horas, né, de atividades curriculares, mas, de fato, saber se essa interface, essa interligação, esse dia a dia lá naquele espaço está sendo, né, de aprendizado. O aprendizado não somente para as boas experiências, mas também se essa galera está sendo lançada à experimentação do mercado, mas com cuidado. Né? Porque a gente sabe, a gente não precisa usar meias palavras, que existem pessoas no mercado de trabalho, lideranças do mercado de trabalho, gestores de veículos de comunicação que precisam responder às demandas administrativo-financeiras da sua empresa. De certa forma, isso é compreensível, mas não tem como um professor, um docente, um jornalista, um publicitário também não terem, né, preocupação com aquilo que, às vezes, é um excesso de carga de trabalho para o estagiário, é um excesso de cobrança de atividades, é um excesso de cobrança de conhecimentos que é impossível, que às vezes nem o chefe dele, que está coordenando e assinando o seu estágio, não tem. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, enquanto representantes dos cursos, de ter esse acompanhamento. Né? E realizar eventos, por exemplo, no âmbito acadêmico, que possam trazer essas pessoas para interagirem com os alunos. E talvez, aí repito, né, eu abri o parênteses e agora concluindo, chegar às agências experimentais, né, que já mudaram essa nomenclatura muitas vezes, mas são os campos de exercício prático no próprio curso, nos próprios cursos, como, por exemplo, lá no IPA, a gente tem uma grande satisfação de ter, ao longo do tempo, né, algo que já estava constituído por pessoas que criaram o curso há 15 anos lá no IPA, ou criaram os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, e que foram extremamente preocupadas, né, com esse estabelecimento das relações na comunicação integrada entre a teoria e a prática, a qualificação da relação ensino-aprendizagem, e que a gente pôde, com o passar do tempo, ir evoluindo, ir contribuindo com aquilo que foi uma excelente e segura base com o nosso multiverso, né? Que tem várias parcerias com Coletiva, por exemplo, tem várias parcerias com veículos de comunicação importantes aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, tem várias experiências que proporcionaram essa meninada e que de lá a gente tem a satisfação do que mais do que ensinar, mais do que interagir e aprender com a gurizada no dia a dia, porque o professor precisa se retroalimentar. O jornalismo que eu aprendi não é o mesmo que se ensina hoje. Embora as bases sólidas, elas precisam ser as mesmas, as técnicas e as éticas, né? Mas principalmente pelas interfaces tecnológicas que vão criando essas mutações, essas transformações, e que bom, né, nas nossas profissões. Mas que esse espaço, Patrícia, ele seja de celebração também desse gap que a gente está falando, né, que a gente está apontando entre a academia e o mercado de trabalho. Que seja o primeiro tópico no currículo dessa seminário, atua na agência de comunicação integrada do IPA, como as outras instituições de ensino superior, imagino que todas tenham, né? Até por uma obrigatoriedade das DCNs, que possa ser, então, o item número 1 do currículo. Então, quando essa galera vai buscar essa vaga de estágio, essa vaga daqui a pouco de efetiva até no mercado, embora a gente defenda, né, inicialmente o estágio, o exercício profissional, somente com o diploma, a gente fica muito feliz de ter sido, de constar no currículo dessa galera. Falando em mercado de trabalho, acreditas que há um abismo entre os estudantes e os empregadores e que pode ter uma passagem mais leve com isso por meio dos professores? E qual é a importância dessa ponte? É um pouquinho disso que a gente vem falando, né? Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, antes da formação de um novo profissional, Patrícia, ou da contribuição para a formação, repito, a gente aprende muito, né? Não é fácil ser professor e enfrentar todas essas transformações, todos esses momentos com mudanças curriculares, enfim, que respondem às mudanças também mercadológicas, né? Mas a gente precisa ter respeito e compromisso primeiro com a nossa profissão. A gente precisa ter
o entendimento da contribuição que a gente está dando com a formação de novos profissionais para a nossa própria área profissional, e para a nossa área de conhecimento também. Então, quando tu recebes um estudante e tem naquele percurso dos 4, né, às vezes um pouquinho mais anos, né, 4, 5 anos, às vezes tem uma galera que fica um pouquinho mais, porque a gente também, abrindo um outro parênteses, já teve uma política pública de educação nesse país, né? Especialmente aí sem juízo de valores e sem querer entrar na identificação ideológica, político-partidária, enfim, houve um momento no país em que havia minimamente um interesse público em dar acesso à educação e ao ensino superior em especial, né? Isso já não acontece mais. Também não vou entrar na questão das avaliações, se de fato isso era muito bem feito, ou era mais ou menos bem feito, ou era mal feito, mas de qualquer maneira, o fato é que havia o acesso nessa meninada por meio de ProUni, por meio de FIES e outros programas de apoio à formação em nível superior. Mas no momento que a gente recebe essa galera e que a gente sabe que tem compromisso de entregar diplomado para o mercado, tem vários desses passos que a gente vem conversando, né? E especialmente, né, a gente tem lá no IPA uma satisfação, a gente faz o controle disso, nós temos uma inserção no mercado de trabalho em nível de estágio de praticamente 100% dos nossos estudantes, muito em função da passagem pela agência experimental, pelo nosso multiverso. E a gente sabe que existem dados parecidos também em outras instituições de ensino superior. Mas especialmente nós temos um alto índice de ingresso no mercado de trabalho dessa meninada, né? Também a gente tem que entender que nem todos os que entram conseguem sair, né? Porque lá pelas tantas, em função de fatores econômicos, de fatores financeiros, de fatores pessoais de outra ordem, nem todos conseguem concluir, né? Mas a gente tem a satisfação de fato, ter efetiva essa ponte. Isso são dados estatísticos e isso está aberto, né? Então, nesse sentido, da gente cumprir a missão, não só de ajudar na formação, mas também no encaminhamento ao mercado de trabalho, a gente fica muito satisfeito. Bom, na revista Tendências Academia 2019, na matéria Uma Chance para Começar, o jornalista Alexandre Elme, que já foi professor, defendeu que a principal função do professor é a de apresentar a realidade do mercado e ajudar na preparação para enfrentar os desafios concretos. Concordas com ele? Concordo. O Elme é um professor respeitado, é um jornalista respeitado, né? Acho que está super coerente a afirmação dele. Mas a gente tem que entender também de que maneira o mercado de trabalho está olhando para o profissional. Não só para o profissional recém-saído da faculdade ou profissional, né, em formação que está entrando nos veículos em função da oportunidade de estágio, por exemplo. Que a demanda tecnológica nesse mundo contemporâneo, ou a demanda profissional, né, ela tem um vínculo tecnológico, isso não se tem dúvida, né? Em que ano tu te formou, Patrícia? 2016. 2016. São 3 anos. Chegando a 3 anos. Certamente, muitas coisas em 3 anos tu percebesse a mudança, né? Sim. Eu fui um profissional muito bem formado, inclusive, porque passei pelas mãos de professores e professoras da melhor qualidade lá na UX e depois a sequência da minha formação em nível de pós-graduação também por excelentes professores que puderam, né, me ser referências para, acho que entender muitas das situações e estar preparado para debater algumas delas, né? Que a gente precisa lançar mão de novos conhecimentos, né? Que a gente precisa adquirir, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que dentro do currículo por competências, que, por exemplo, a gente trabalha lá nos cursos de comunicação do IPA, são os pilares para a construção de novos conhecimentos e competências, né, que é isso que o mercado nos exige, que a gente tenha conhecimento, habilidades e atitudes. A atitude
envolve a proatividade, envolve o senso de inovação, mas envolve também o entendimento do compromisso, da responsabilidade, dos horários, enfim, de tudo aquilo que tu tens que ter em termos de comportamentais, né, até o entendimento da função social da tua profissão, para que a gente construa e constitua novas competências para o mercado. Eu sou um pouco reticente a essa história de que nós temos que conhecer o alfabeto da nossa profissão de A a Z, né? Ou que nós temos que dominar todas as atividades que estão incluídas no nosso espaço de trabalho, de conhecimento. Repito, eu aprendi pela mão de grandes professores, grandes profissionais, a ser um bom repórter de rádio, TV e jornal. Basicamente, ter o entendimento de como funciona uma pauta, de como se comanda uma entrevista, dessa relação que nós estamos tendo aqui, né? Que ela sempre é tensa, porque alguém vai questionar e vai tentar obter do outro, né? Informações que são importantes não para ela mesma, mas para as pessoas que estão acompanhando, nesse nosso caso aqui, nos acompanhando pelas redes sociais, enfim, e que nos acompanharão na sequência, né? Para segurar um microfone e relatar uma situação muito bem, ou para redigir algo no impresso, que nem o online era incipiente naquele momento. Ponto. Repito, muito bem preparado, modéstia à parte, mas principalmente me referindo às boas referências que tive. Hoje, a formação dessa galera é completamente diferente. Ela é muito mais sistêmica, ela é muito mais compreendendo ou tendo habilidades que não eram necessárias porque o mundo não demandava isso, né? As habilidades voltadas ao marketing digital, ao conhecimento das redes sociais, a como especialmente entender as nossas potencialidades, como a possibilidade de tu empreenderes em comunicação e não seres apenas um empregado de um veículo. E aqui não uso o empregado no termo pejorativo, né? Porque, inclusive, quando tu ocupas uma formação de empregado em um veículo de comunicação, isso não te impede de ser empreendedor e inovador, né? Isso sempre é importante. Mas até de tu teres o senso de o quanto é importante tu usares aquilo que tu conhece para colocar o teu próprio negócio, para seres protagonista. Aprender a monetizar os teus produtos por meio das redes sociais, né? Isso é algo que hoje, digamos, é uma grande alternativa às modificações, às mudanças, à redução dos espaços das redações, tamanho das redações, né? Mas eu sou reticente, Patrícia, nessa afirmação do Elmer, eu não sei até em que contexto que vocês conversaram, eu sei que tem uma entrevista publicada na Tendências, né, Academia, para saber o quanto o veículo quer extrair do seu funcionário, daquela pessoa que está chegando lá, né? Em termos de dedicação, em termos de horas trabalhadas, em termos de responsabilidades, né? Então, nem tanto o Fábio Berti, jornalista formado em 1997, com, né, uma boa capacidade de ser um bom repórter de rádio, TV e jornal, e nem tanto, né, esse profissional que hoje se exige que saiba tudo isso e mais postar em qualquer rede, conhecer as peculiaridades de cada uma das redes, saber monetizar e principalmente aquele negócio de entender o que é conteúdo e o que é informação, né? Teoricamente, informação é algo completamente diferente de conteúdo, que pode se encontrar em algum momento. Então, o jornalista produz conteúdo ou produz informação, né? Só nesse sentido, eu acho que a gente tem que também entender que é um momento complicado para o mercado de trabalho em todas as áreas, porque as relações trabalhistas elas foram modificadas e a repercussão disso a gente vai saber nesse ano, né? Entendendo, né, nas nossas lideranças políticas no executivo, no legislativo, que modificaram a legislação trabalhista, né? Hoje, qualquer um de nós possivelmente vai ser uma pessoa jurídica na sua relação de trabalho com uma empresa.
Eu entendi o mercado de trabalho, né, ainda regido pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, que me garantiam uma vinculação com a minha empresa com direito a 13º, com direito a férias remuneradas, com direito a fundo de garantia, né? E isso hoje me parece que está substancialmente modificado, né? E que tu tinhas consolidado também para o jornalista, por exemplo, uma jornada de 5 horas de trabalho diário, que a gente sabe que isso, né, de fato não acontece. Mas o que o mercado quer extrair do profissional multiplataforma? Então isso também lá na faculdade a gente discute muito para o jornalista, o publicitário, o comunicador social entender que mercado é esse, entender quem é ele dentro desse mercado. Até para que ele, se for explorado, ele entender que está sendo explorado. E aí utilizar, as armas, as ferramentas que sejam interessantes e importantes, as organizações sociais e as organizações de classe que o representam, né? Um sindicato, as associações, enfim. Então, sinceramente, Patrícia, eu tenho um pouco de receio do que o mercado quer extrair desse profissional. Bom, a gente falou em agência experimental. Qual a importância dela? Qual a importância de um estudante integral, uma agência experimental? Como é que essas agências podem ajudar o aluno? Basicamente, é a simulação das situações reais, né? Primeiro, da comunicação integrada. Nós acreditamos lá no IPA em que o profissional, esse multiplataforma, esse multifacetado, com vários conhecimentos, tem que ter a compreensão da comunicação integrada, das interfaces. Da minha época também, quando a gente vai ficando velho, a gente vai usando muito esse negócio da minha época, né? Jornalista e publicitário tinham um conflito histórico, né? Isso formatado em função de que o publicitário dentro de um veículo de comunicação era aquele que queria ampliar os espaços comerciais, da propaganda, enfim, às vezes com incidência sobre a área editorial. E o jornalista tinha uma restrição muito grande a isso, né? Daquilo que é editorial e daquilo que é comercial tinham que ser separados. Mal sabíamos nós que a publicidade como principal fonte de sustentação de um veículo de comunicação era quase uma bênção. Hoje os veículos de comunicação, as empresas de comunicação têm que lançar mão de várias outras estratégias que não só a publicidade tradicional, né? Principalmente o marketing digital, principalmente a compreensão das redes sociais, de que maneira elas monetizam, né? Enfim, então a questão da comunicação integrada, lá no Multiverso, utilizando essa referência, é o principal aspecto. Então a meninada já vai entendendo na prática de que maneira se dá essa relação. Sem, entretanto, jamais a gente misturar, né, ou desrespeitar as peculiaridades, as características intrínsecas de cada uma das áreas. Jornalismo é jornalismo, publicidade e propaganda é publicidade e propaganda, e a gente tem muitas interfaces, mais do que nunca no mercado atual, né, e no mundo atual. Participação em atividades na vida real. Por exemplo, lá em 2013, quando eu fui convidado a coordenar o curso de jornalismo no IPA, eu ainda atuava paralelamente como coordenador do Comitê Gestor da Copa do Mundo no Estado, eu era chefe de gabinete da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado e coordenava a comunicação da Fundergs, que era a entidade vinculada, digamos assim, que a fundação integrante da Secretaria da Secretaria do Esporte e do Lazer, que fazia a operação da estratégia, né, da política esportiva e de lazer aqui para o Rio Grande do Sul. Então, nós sediamos como evento teste em 2013 em Porto Alegre o Mundial de Atletismo Master, que envolvia atletas com mais de 35 anos, em idade livre, né? De 82 países, e foram em torno, contando a maratona que houve, mais de 8 mil atletas participantes. E aí foi-se lá o Multiverso, que à época ainda se chamava a AJOR e a EIPA, a Agência Experimental de Jornalismo e a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, já num trabalho de integração naquela época, foi lá realizar planejamento e execução da cobertura, da assessoria de comunicação do evento. Isso um trabalho poliglota, né? Em várias línguas, recebendo esses atletas e gerando conteúdos, né? Informações especialmente para veículos de todo o país e veículos internacionais. Então, a assessoria de comunicação foi planejada, organizada e executada pelos alunos da nossa assessoria. Sempre
com a supervisão docente e sempre com um projeto muito claro de integração com os profissionais, jornalistas, publicitários e de outras áreas vinculados aí sim à entidade com quem nós estamos conveniados ou como parceiros, né? Então nós realizamos em vários outros momentos organização, estratégia, planejamento e a cobertura de eventos de várias áreas. A esportiva foi uma delas, acompanhamento na área política muitas vezes, né? E muitas dessas coberturas até em parceria com o Coletiva.net, dos eventos externos que nós realizamos e que outros parceiros realizaram, especialmente proporcionando essa vivência. Então, primeiro, o conhecimento da comunicação integrada, né, consubstanciado, inclusive teoricamente, né, o entendimento de cada uma das funções nessa nova organização de redações, de agências, de empresas de comunicação, para já sentir quando chegar ao mercado, bom, eu ocupo essa função, ela tem determinadas limitações, mas eu posso avançar de tal forma, sendo inovador e sendo empreendedor. E, de fato, botando a mão na massa. A gente tem dentre muitos dos nossos cases que foram assim bastante reconhecidos pela própria comunidade, desse evento do Mundial de Atletismo Master, um dos resultados foi um documentário que foi premiado em diversos festivais, inclusive de cinema e festivais audiovisuais, acadêmicos e não acadêmicos, mas principalmente porque ele foi apresentado à comunidade num grande evento que houve em dezembro de 2013 no Teatro São Pedro. Então, essa meninada que protagonizou, com acompanhamento sempre e a supervisão docente, foi lançar para a sociedade, para a comunidade, no Teatro São Pedro, um palco, né, das expressões culturais, artísticas e de comunicação aqui do nosso estado. E uma situação mais atual, uma parceria que nós temos em nível de estágio curricular com o Instituto do Câncer Infantil aqui de Porto Alegre. Nós recebemos, e o Instituto, evidentemente, com os nossos produtos em vídeo, destaque internacional do Instituto Ronald McDonald pela produção audiovisual da cobertura da Corrida pela Vida, entre outros produtos e atividades que nós acompanhamos. Então são coisas que essa galera já chega cacifada pela experiência, pelo aprendizado, mas principalmente o mercado já vai ver, bom, participou de tal cobertura, participou de tal evento, estagiou de tanto a tanto, né? Então lá no Multiverso a gente tem muito desse cuidado deles entenderem por que estão lá, de simularem a vida real, mas de botarem a mão na massa de verdade e entregarem para a sociedade. Bom, para a gente finalizar, quais são os caminhos que enxergas para o futuro da empregabilidade na comunicação e quais as tendências nos próximos anos? Primeiro, o meu receio, né? Eu acho que essa questão das relações trabalhistas, quando a sociedade começa a enxergar o trabalhador e a remuneração justa e os direitos trabalhistas como um problema, ao invés de entender que, de fato, o empresário, o empregador, o empreendedor não é o inimigo, mas o trabalhador também não é inimigo, é a força motriz que deve ser respeitada, é bem remunerada, bem tratada, com ética, com respeito e com a remuneração justa, mas sim a carga tributária desse país. O que está errado é isso. Qualquer um de nós que queira empreender vai ter que sair pagando imposto antes mesmo de começar a trabalhar. Então tu paga imposto para trabalhar, tu paga imposto para produzir, e por que não mexem nisso? Por que vão mexer no coitado do trabalhador que aguarda com muita expectativa chegar ao final do ano para poder ter uma coisinha melhor para dar para o seu filho? E aqui eu não estou fazendo proselitismo político, porque eu não sou candidato a nada, né? Simplesmente é vivência, Patrícia. Para chegar, para comprar um presente de Natal para os seus filhos, para ter umas férias mais dignas, quem sabe poder fazer uma viagem ou pagar suas contas, suas dívidas, enfim, com o seu 13º salário. Eu tenho muito receio desse negócio da relação trabalhista deteriorada, complicada, com a tal de PJ. E que isso vai ser a salvação para gerar emprego no nosso país, no meio de quase 13 milhões de desempregados. Mas, enfim, a gente tem que aguardar para saber isso. Às vezes, isso desonera, e o PJ pode ter uma remuneração até relativa maior, né? Mas se não mexer em carga tributária, se não mexer a bendita reforma tributária, que é a única que não é feita, os caras que legitimamente hoje ocupam o poder na União, em outras instâncias, né, estadual, municipal, enfim, legitimamente conduzidos, eles atacaram muito, né, a questão trabalhista, a questão previdenciária, né, mas esqueceram a tributária. Por quê, né? Isso fica estranho.
Então, acho que esse é um dos aspectos que é um ponto de atenção e um ponto de preocupação para o futuro do mercado e da empregabilidade. Entretanto, todas as novas possibilidades, né, com o advento tecnológico, as interfaces tecnológicas, com a possibilidade de nós empreendermos também enquanto comunicadores sociais, de termos o nosso, hoje, canal no YouTube, de trabalharmos com quem sabe, uma agência de podcasts, né, utilizando essas tecnologias a nosso favor, inclusive enquanto empreendedores, né, acho que vai haver uma possibilidade de crescimento do nosso mercado de comunicação social de outras formas, né, que algumas nós já estamos vendo. Por exemplo, fact-checking, que os veículos não conseguem fazer os tradicionais, mas já começam a surgir as primeiras agências, mais voltadas a grandes eventos como eleições, por exemplo, para fazer a checagem dessas informações, mas numa sociedade invadida pelas pós-verdades, a partir das fake news. Talvez isso seja um campo de profissional a crescer, né? E as redações de fact-checking sejam maiores até do que as redações convencionais. Isso é uma possibilidade. Mas mais do que nunca, o profissional de comunicação, que era ensinado como eu fui, a ser um bom repórter de rádio, TV e jornal, hoje tem uma infinidade de outras possibilidades. Sem desconhecer também que as redações vão encolhendo, que vai reduzindo a possibilidade de receita, ou que vai reduzindo a receita das empresas de comunicação pela publicidade tradicional, mas aí tem todo esse outro lado, tem todo esse conjunto, né, esse espectro de possibilidades que tem a surgir. E principalmente quando um Coletiva.net, por exemplo, proporciona esse tipo de discussão, de entendimento, primeiro por nós da comunicação sobre o nosso mercado de trabalho, mas que isso certamente segue valorizando, destacando profissionais, destacando os cursos, a área acadêmica que prepara os profissionais de comunicação, brindando com os veículos de comunicação, reconhecendo as pessoas que fazem as coisas novas, diferentes, melhores, né? Acho que a sociedade tende a seguir acreditando ou acreditar mais na comunicação social como algo importante para a democracia, mas para a sua vida em sociedade. Bom, Fábio, eu sei que tu tem hora. Eu vou fazer o ping-pong contigo e daqui a pouco eu volto para trazer o comentário da Tassi Eger sobre a nossa temática e fechar essa primeira parte. Bom, um trabalho marcante. Essa é a hora da pressão, né? Que a gente vê o que a gente faz com as pessoas, né? Um trabalho marcante. Eu sou muito orgulhoso por ter sido assim, eu acho que um dos primeiros profissionais a ter o exercício da comunicação integrada, né? E talvez um expoente dessa minha produção em comunicação integrada tenha sido a coordenação de comunicação do comitê organizador da Copa do Mundo. Porque era algo muito difícil, Patrícia, sei que ping-pong é uma coisa muito mais rápida, a gente ensina isso, mas assim, a sociedade era eminentemente contrária à realização da Copa do Mundo por tudo isso que a gente já sabe. Uma versação dos recursos públicos, enfim, né, de tu prometer obra e não cumprir nos prazos, e blá, blá, blá. Mas a gente conseguiu transformar, pelo menos, em um evento que foi bem organizado, que ocorreu muito bem, que foi muito bem comunicado. Então, acho que esse foi um expoente. Um momento especial na carreira? Momento especial... Tu sabe que o gestor acadêmico não costuma ser muito destacado, homenageado, porque a gente vai lá na hora de resolver o problema. A gente planeja e acaba sendo assim, digamos, às vezes o cara chato da história, né? Mas a primeira homenagem que eu recebi em uma formatura de alunos de comunicação social, de jornalismo no caso, acho que foi esse momento especial, porque quem está indo para o mercado, conduzido pelas tuas mãos, reconhecer isso, eu acho que não tem uma homenagem mais bonita que possa haver para um profissional e um docente. Tuas referências profissionais? Eu tenho muitas referências profissionais. Eu não sou alguém de idolatrar, mas como eu leio muito, eu me informo muito e eu busco me manter informado, né? Então eu acesso muitas pessoas da nossa área de comunicação social. Eu tive um chefe, né? Foi um dos meus primeiros chefes lá em Caxias do Sul. O nome dele é Carlos Roberto Petri. É um jornalista formado aqui na PUC, em Porto Alegre, mas que teve atuação em Caxias, principalmente, né? Depois foi
assessor de imprensa em governos do estado, enfim. Mas foi o meu coordenador de jornalismo lá na Rádio Caxias quando eu entendi que a minha vida mesmo seria seguir a carreira de jornalista. Então o Petri foi um cara que me ensinou bastante. E hoje eu tenho profissionais ao meu lado enquanto professores que são destaques também, né, nas suas áreas, na sua área profissional, nos veículos onde atuam, nos espaços onde atuam. E eu queria, em nome assim, dos professores do curso de jornalismo e de publicidade e propaganda do IPA, citar a professora Valéria De Luca, que tem uma longa trajetória profissional. Ela foi produtora de alguns dos grandes nomes do jornalismo, principalmente do radiojornalismo e do tele aqui no Rio Grande do Sul. Então, em nome da professora Valéria, eu gostaria de abraçar e fazer referência como profissionais importantes na minha constituição a todos os professores. E eu queria aproveitar para destacar alguém que se formou bem depois de mim, que não tem a minha experiência, não tem a minha experiência porque isso é impossível, né? Porque a minha é minha mesmo, né? Mas não tem a minha vivência profissional, mas que me causa, assim, uma profunda admiração, me desperta uma profunda admiração, justamente por entender a comunicação integrada e entender a importância do empreendedorismo, que é a tua colega e chefe Márcia Cristófoli, né? Que mais do que vislumbrar tudo isso, ela pratica tudo isso e ela oportuniza que a gente também, em alguns momentos, possa valorizar a nossa profissão. Tá certo, então. Maior conquista profissional até agora? Eu acho que ter a consciência tranquila de que tudo que eu fiz enquanto um profissional da comunicação foi feito para a comunidade, para a sociedade, né? A minha entrega enquanto comunicador social, isso também expresso na docência, né? De tentar ajudar na formação de profissionais com boa qualidade técnica e principalmente com consciência ética. Mas acho que, né, vou repetir, vou valorizar quem nos dá valor. Quando a gente sai lá com o nosso perfil no coletivo, acho que esse é um momento importante da nossa carreira. Para finalizar, planos para o futuro profissional. Planos para o futuro. Dizem que lá pelas tantas a gente precisa fazer aquelas transições de carreira, né? Eu estou pensando nisso também, mas jamais desconsiderando a comunicação social. Essa é a minha vida, esse é o meu compromisso e esse é o meu, digamos assim, sempre será o meu norte. Mas eu tenho muita vontade de algum dia poder ter a tranquilidade para parar, pensar, refletir, buscar lá na memória algumas coisas que já foram anotadas e quem sabe escrever. Não digo ser um escritor, que na verdade essa é uma tentativa que todos nós fazemos ao redigir, né? Ao registrar, mas quem sabe possa ter uma outra contribuição com outros gêneros literários, enfim, né? Talvez. Tá certo, então. Obrigada, Fábio. Vou te liberar, que eu sei que tu tem horário. E a gente continua. Muito obrigada pela tua participação aqui, por ter vindo aqui conosco conversar sobre esse assunto que é tão importante, né, para o nosso mercado. Eu que te agradeço a oportunidade mais uma vez e eu estou sempre à disposição com muito prazer. Tá certo, obrigada. Este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Espero que tenham gostado do programa. Lembrando que a edição deste podcast é da Papier Conteúdo. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail tendências@coletiva.com.br e também das nossas redes sociais. Até uma próxima. Tchau, tchau.